Olá, bem-vindos à continuidade do Orçamento 101. O equipamento, depois de uma manutenção de hardware, troca de pasta térmica, desobstrução de fan, remoção aí de oxidações, etc. e tal, ligamos o equipamento e no boot do Ubuntu existe uma opção lá a qual você pode executar alguns testes no equipamento, né? Eu tô eu tô aqui olhando, e nesse teste, né, é o memtest 86, versão 5.1. Ele identificou aí a CPU, conforme eu falei para vocês, tá vendo? É um P6200, o core da pastilha de cada núcleo está a 103 GHz, né? Os 2 GB de memória, ele está testando agora, está passando um teste de memória, né? A CPU, a temperatura nominal da CPU está entre 57 e 60 graus, né? 57/60 graus, ela está oscilando um pouco. Foi uma pena que eu não vi quanto que estava rodando a temperatura antes nesse equipamento, tá? Porque a temperatura neste processador é bastante crítica, né? Esse processador ele reduz muito a performance dele quando ele está com um overheating, quando ele está com problema de temperatura, de troca de calor. Então eu creio que o desempenho dele, sem dúvida alguma, só de ter obstruído o trocador de calor já deve ter melhorado substancialmente, né? E dá uma diferença grande, né? Principalmente quando você pede um processamento massivo, como é um jogo, por exemplo, se você está rodando um joguinho lá. Eu cito sempre jogos, né? Porque além de eu adorar jogos, os jogos são coisas que usam assim o máximo da capacidade do equipamento, né? Eles espremem tirar água de pedra, né? Então, quando você roda um jogo, você está forçando o teu equipamento no máximo, né, que ele pode entregar, porque o próprio software assim o quer, né? Então ele é feito de um jeito para espremer tudo que a máquina pode dar. E a temperatura sobe um bocado quando você está usando elementos gráficos, quando você está usando processamento massivo, acesso a disco, etc., né? E a performance cai bastante, né? E quanto mais quente ele fica, menor é o processamento, mais irritado fica o usuário, aí o usuário fica clicando 15 vezes no navegador para abrir, não abre em nenhuma das 15 instâncias, aí de repente abre todas as 15 ao mesmo tempo, e aí a temperatura já subiu mais 2 graus, e aí o seu micro vai pro beleléu, né? Então, olha lá, a DDR3, conforme eu falei também, ela é 1064, clock de base do FSB dela é 133. Então, o timing, ela está trabalhando em regime de 64 bits, assim como o processador, né? O processador também está trabalhando em 64 bits. Então, essa máquina aqui é um pouquinho melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que esse era um Pentium 32 bits, né? Depois eu me aprofundei na literatura desse processador P6200 aí, o da linha mobile, e pude ver que existem alguns kernels, ou alguns núcleos de pastilha que são desenvolvidos já em 64 bits, como é o caso desse aqui, né? Então essa máquina é antiga, pero não mútil, né? Dá para deixar ela bem melhor do que ela está. Bom, agora a questão é, vamos manter o Linux aqui ou nós vamos colocar um Windows, né? Eu acredito que o equipamento comporte processamento aí usando o Windows, desde que a pessoa passe a utilizar bancos de memória com tamanho expandido, 8 GB ao invés dos 2 que existem aqui, e também efetuar a troca da unidade de disco, que hoje aqui é uma magnetomecânica, por uma SSD. E só esses dois itens vão garantir um desempenho assim fantástico para esse equipamento, vão aumentar a longevidade dele, vão reduzir o consumo de bateria, não só o consumo elétrico, como também a autonomia dele durante a utilização com bateria, partindo da premissa que você não tem mais a unidade de disco rígido lá dentro, né? Então você não tem lá a mídia, o motor rodando, consumindo o tempo todo, você tem lá um banco de memória em estado sólido, um disco em estado sólido, né, que é um banco de memória, e ali você tem um consumo de energia que é melhorado, né, é feito de uma forma que não consome a mesma coisa que um HD, apesar de consumir bastante também, as memórias consomem bastante. Tá? Vamos dar uma ligada aqui para a gente ver o que tem.
Vamos ver se a gente consegue entrar se esse Ubuntu está com senha, né? Ok, Ubuntu. Existe forma de quebrar isso, mas eu não estou nem um pingo afim, né? Então eu vou aguardar agora, ele está fazendo a carga. Eu vou aguardar agora para ver qual vai ser a posição que o cliente vai tomar com respeito ao sistema operacional. Eu acredito que eles vão passar para o Windows, né? Colocar um Windows 10 aqui. E dessa forma eu não vou gastar muito tempo com esse Linux aqui não. Agora, se eles falarem para mim que eles vão começar a trabalhar o Ubuntu 18.04, se eles falarem que eles têm intenção em manter uma máquina Linux por lá, aí sim eu vou tentar quebrar essa máquina aqui antes de formatar ela e instalar outro, né? Eu gosto de brincar dessas coisas, né? De pegar e existem técnicas que você usa para quebrar o root da máquina, né? Não façam em casa. Tá pesado até com Linux, viu? Carregou agora, ele está sem senha. Não existe nenhum dado sensível aí do último usuário. Ele deve ter feito uma formatação do equipamento e entregou com um sistema operacional pronto para trabalhar. Essa é uma doação consciente, né? A pessoa doou o equipamento, sabia que o equipamento estava pesado para rodar com Windows, pegou e colocou um Ubuntu zerado aqui, sem senha, sem nada, com todas as ferramentas necessárias para a pessoa poder desenvolver as suas tarefas. Eu acho muito interessante manter esse produto aqui, né? Mas de qualquer forma eu vou aguardar agora a posição do cliente para que ele possa informar aí qual que é a intenção de utilização, né? O escopo de uso do equipamento. Se ele for um equipamento de escritório, eu vou até sugerir para eles tentarem utilizar durante um tempo Linux. É interessante para essas repartições, né, que trabalham com doações, né, não governamentais, que você sabe que é muito difícil de conseguir cada centavo, né? É muito interessante a plataforma do Linux, né? Porque é uma plataforma open source, não tem custo algum, né? Ela é muito protegida, ela tem atualizações constantes, existem desktops que são semelhantes, eles trazem o Ubuntu próximo ao Windows 10, então você trabalha assim com uma sensação de que é o Windows 10. Né? Ele é ruim quando você é um usuário um pouquinho mais avançado, mas não é um usuário cobra, né? Porque daí, dependendo do tipo de serviço que você quer fazer, você tem que sair montando unidades, você tem que saber fazer comando de linhas nele, né? Então ele é um sistema que requer que o usuário tenha algum conhecimento de máquina, né? Ou pelo menos do próprio sistema Linux, né? Muito bem, agora nós vamos fazer uma limpeza e esse equipamento vai voltar para a prateleira, aguardando a posição do cliente para a gente saber se isso aqui vai ficar com Windows 10 ou se vai continuar com o Ubuntu, ok? Mais uma vez, eu sou muito grato pela assistência de vocês. Peço a gentileza, sempre que possível, se vocês puderem, né, dar um joinha lá no meu vídeo. Se vocês assistiram até aqui e não dormiram, eu peço a gentileza de dar um joinha, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito, né? E tudo isso aí ajuda a impulsionar o meu canal, né? Sempre lembrando que eu não monetizo os meus canais, tá? Eu não ganho dinheiro com isso, eu ganho dinheiro consertando máquina. A minha intenção é justamente fazer propaganda do meu serviço e impulsionar ele, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um abraço e até mais.